Oi, galera! Do terceiro termo do EJA do Funde 2, vocês estão bem? A gente vai trocar uma ideia sobre história. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alcides Guerreiro do Centro de Mídias. Nesses 26 minutos, inclusive, a gente vai fazer muita interação e para participar dessa interatividade, ser a copiloto da aula, eu chamo ela! Priscila, seja muito bem-vinda, dá oi pra galera! Olá, pessoal. Eu acho que o pessoal não me conhece do Funde 2, mas estou aí, também sou professora aqui do Centro de Mídias e estou aqui hoje com o Alcides para a gente encarar essa aula de história, né? Olha só. Essa aula de história. E a galera que está acompanhando aqui, eu também sou professor de ensino médio, normalmente vocês têm mais contato com a professora Janaína, vocês vão perceber que a dinâmica que a gente vai colocar aqui durante o tempo é uma dinâmica muito parecida com a da sala de aula. E vocês podem participar de uma forma reflexiva, principalmente. Vamos falar o tema? Bota no LED. A gente vai falar sobre o sistema fabril e o advento do capitalismo. Os objetivos a apresentar uma exposição analítica da invenção do sistema fabril, de produção, sua relação com o sistema capitalista e seus múltiplos desdobramentos. Como o tema da aula e os objetivos parece tese de mestrado, a gente tem que fazer aqui um didatismo um pouquinho mais esclarecedor. E para isso eu chamo o Momento Cabeção. Momento Cabeção. Até sonhar com essa musiquinha hoje. Eu acho que eu também. Pri, rapidinho. Fabril, lembra que nome? Fábrica. Fábrica. E aí a gente vai perceber uma coisa que é muito curiosa. Quando as pessoas falam de revolução industrial, as pessoas imaginam que tenha sido a invenção da indústria. Não foi. Não foi? Não. Indústria significa transformação. Então, desde o começo da civilização, a gente pega a matéria-prima e transforma em alguma coisa. Olha A grande diferença é que a Revolução Industrial, ela inventou o modelo fabril. Então eu vou ter uma regra, um regramento de procedimentos produtivos que acontece num ambiente específico chamado fábrica. Olha só. Então a Revolução Industrial, ela não inventa a indústria, mas ela inventa a fábrica. Agora, outra provocação. O que é capitalismo para você? É ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro? Deixa eu fazer uma pergunta, então. No Egito tinha comerciante? Tinha, né? Tinha. Eles ganhavam dinheiro? Eu não sei, não. Ganhavam, eram comerciantes. Em Roma tinham comerciantes. Mas na Grécia não era Antiga sistema tinha de comerciante. troca, não? Oi? Não era sistema de Não, troca? já eram sociedades monetarizadas, etc. Só que não eram capitalistas. Agora, eu preciso aqui diluir isso. O que é capital para você? Dinheiro. Não. Olha só. É verdade. Quer ver uma coisa? Vou abrir o meu coração. Isso aqui é capital ou dinheiro? É papel. Não, mas é um papel que representa capital ou dinheiro? Que representa dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é uma unidade de riqueza. Certo. Eu posso pegar isso aqui e comprar 50 desses. Ok. Eu tenho uma unidade de riqueza, comprei 50 desses. Você é bom de gastar ou de ganhar? Eu sou bom de gastar. Tá. Olha, eu diria que eu sou meio a meio. Meio a meio, eu sou muito melhor em gastar, eu confesso. Agora, olha que curioso. E se eu comprar 50 desses negocinhos, tá, a R$1 cada um, ok, e vender a 2? Opa, você tá tendo lucro aí, hein? Aí eu tenho capital. Então é sempre quando você tem lucro? Quase lá. Olha lá, a Pri conseguiu exemplificar aqui, quando ela falou lucro, mas capital é quando eu transformo uma riqueza em investimento. Olha só. E aí eu ganho vendendo isso aqui. O que eu receber, eu vou torrar tudo? Eu espero que não. Não. O que você acha que um capitalista faz quando ele recebe? Eu iria eu iria investir numa outra coisa, aumentar, por exemplo, o investimento na compra de
do meu equipamento, aí, do meu instrumento para vender, guardar uma parte. Você está tendo uma mentalidade capitalista. Olha só. Entendeu agora? Toda vez que eu Completamente. mexo com o investimento, então, eu estou fazendo esse procedimento de mentalidade capitalista. O que falta para ser capitalismo, então? Reparem, ao longo da história a gente sempre teve capitalista. Sempre teve gente que ganhava dinheiro e investia. Certo. Só que a primeira pergunta aqui é simples. Isso era regra ou exceção? Olha, será que é exceção? Exceção. Porque o mundo estava preso a um tipo de poder que não era esse. Era um poder ligado à terra, era um poder ligado à origem sanguínea. Perfeito. Entendeu? Uhum. O que vai acontecer depois da Revolução Industrial que vai surgir o capitalismo? Vão acontecer dois fenômenos. Isso que você acabou de descrever agora deixa de ser exceção. Agora Passa isso a ser vira a regra. E Muito bom. a riqueza que vai ser gerada nesse processo acontece através da exploração do trabalho. Repara, Olha só, hein? não sei se você sabe, durante muito tempo na história se perguntou o que é que gera riqueza. Alguns pensadores disseram, o que gera riqueza é ouro e prata. Ok. Depois se percebeu que eles estavam errados. Outros disseram, a riqueza é gerada por tudo aquilo que vem da terra e da agricultura. Também estavam errados. Uhum. Até que o Adam Smith, o Adão Silva, que a gente viu numa outra aula, ok. ele matou a charada, ele descobriu que gera riqueza. Sabe o que é? O quê? O trabalho. É só o trabalho que gera riqueza. Agora, olha que curioso. Se você coloca pessoas para trabalharem para você, Certo. o que acontece? Quem está gerando riqueza? Nossa, que difícil agora. Eu coloco pessoas para trabalhar para mim. Eu acho que eu que estou gerando a riqueza, É não? você ou as pessoas que estão trabalhando para você? Mas aí, então... Mas aí as pessoas que estão trabalhando para mim, por exemplo, elas estão gerando riqueza Sim. porque trabalho gera riqueza. Gera riqueza. Só que essa riqueza que elas geraram, vai para Então, elas ou para você? Mas essa riqueza vai para mim. Então você é capitalista. Entendeu agora? Entendi. Gente, que coisa. Pois é. Olha o que acontece. O salário, ele é sempre uma parte da riqueza que você gerou. Ok. Entendeu? O capitalista, ele não faz o investimento. Quando ele Sim. contrata alguém, Ele está investindo ele na está investindo. pessoa. Então a pessoa gera uma riqueza, ele se apropria de parte dessa riqueza e a outra parte ele dá em salário. Agora imagina se você é um capitalista que tem 50 pessoas trabalhando para você. Certo. Ou 100. Tá. Ou milhares. Tá. Você percebeu? Ou seja, e se eu sou uma pessoa que trabalho para mim mesmo? Tá. Significa que toda a riqueza que eu gerar, o que acontece? Vai para você mesmo. Vai para você mesmo. Você é um chamado pequeno burguês. Pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um pequeno comerciante. Você está entendendo? Sim. Agora, o que eu quero dizer é que o sistema fabril, ele acaba desenvolvendo um procedimento que passa a ser universal e hegemônico enquanto modelo social, aonde todo o trabalho vai ser organizado pelo processo fabril e vai ser explorado pelo dono desse processo, que no caso se chama capitalista. Ok, perfeito. Olha, Perfeito? muito bom. Você sabe que meu pai era uma pessoa muito pouco letrada, uma pessoa do interior, etc. Mas ele falava uma coisa que ele estava coberto de razão. Se você quiser ganhar dinheiro, não trabalhe para os outros. Faça os outros trabalharem. Para você. Sem saber, ele estava descrevendo a dinâmica do capitalismo. Porque quando os outros trabalham para você, eles geram riqueza. E é você que vai ficar com a parte dessa riqueza de todos que trabalharam. Vamos voltar para o LED, porque a gente falou bastante de sistema fabril, né? A gente sabe que a fábrica é a edificação que concentra recursos e operários no processo industrial, que é a transformação. Olha as principais características. Pri, você vai ver para mim, o que apareceu primeiro? Tá. Apareceu ali mão de obra livre. Não pode ser escravo. Você deve estar se perguntando por quê. É, porque se você não vai gastar, por exemplo, pagando, né? Mas se você também não paga... Por que eu estou investindo em quem está trabalhando para mim? Para que ele produza mais, não? Quem produz mais, um trabalhador ou um escravo? O trabalhador produz mais, Ele não? produz mais. Porque ele está lá recebendo Porque também. ele está recebendo e porque ele tem medo de perder o emprego. Então, eu tenho ali dinâmicas sociais de poder que o impactam
a trabalhar mais e melhor, ou seja, a produtividade dele Aumenta. Uhum. E tem uma outra questão também, não é só isso não. O que ele faz com o salário dele depois que ele ganha? Ele é capitalista? Claro. Ou ele é consumidor? Ele é consumidor também. Então o que ele faz com o salário dele? Ele vai gastar comprando. Ele vai gastar comprando de quem? Do próprio dono? Do capitalista. Entendeu agora? Perfeito. Ele vai gastar, ele vai com... Claro, se ele trabalha numa fábrica de sapato e vai comprar uma geladeira, ele vai gastar com outro capitalista, mas mesmo assim, o dinheiro sempre vai, majoritariamente, rodar... Circulando dentro do mesmo círculo, né? Entendeu? Digamos assim. Você precisa o capitalismo ele precisa de uma sociedade de consumo. Ok. E para eu ter sociedade de consumo, eu tenho que ter um nível de renda. Claro. E esse nível de renda, majoritariamente, ele vem do trabalho. Ou do salário. Certo. Tá? Segunda. É a divisão técnica do trabalho. O que você entende disso? É a compartimentalização do trabalho. Nossa, como ela falou bonito! Se fosse aluno, eu já passava de ano, dava nota 10, todos os positivos Valeu do o mundo. ponto positivo, então, agora. Ou seja, eu faço com que as etapas sejam todas divididas. Como aquele filme do Charlie Chaplin, que ele vai Tempos modernos. apertando os parafusos lá? Isso, tempos modernos. Por que eu tenho que dividir tecnicamente o trabalho, você sabe? Olha, eu imaginaria porque aí eu contrato mais gente, vou investir mais, também vai ter mais Quer ver uma devolução coisa? para mim. O capitalista ele tem pressa ou não na produtividade? Eu acredito que ele tem pressa. Ele tem pressa. Se eu fizer uma divisão técnica, eu faço com que a pessoa se super especialize só numa etapa. Sim. E aí ele vai produzir mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Entendeu agora? A questão aqui é pressa. E sem erros, né? Oi? E sem erros, erros. porque ele entra num processo pavloviano, já que é para gastar, né? Já fica pavloviano. Ele fica condicionado. Já ouviu falar de Pavlov? Não. Não, você mexe com condicionamento, você faz com que as pessoas fiquem condicionadas. E aí elas começam a produzir sem pensar. Por exemplo, você dirige carro? Sim. Você, quando dirige, é pavloviana, que você não sabia. Você pensa assim, vou trocar a marcha. Não. Você já percebeu que é tudo condicionado? É tudo automático. É tudo no automático, entendeu agora? Perfeito. E é por isso que você dirige melhor. Quando a gente acaba de tirar a carta, a gente não é pavloviano. Já percebeu que quando a gente está nos primeiros dias para dirigir, a gente fala, Sim. eu tenho que dar seta. Eu tenho que pisar no freio. E se o carro morre na subida, já era. Só que depois você fica condicionado. Vamos ver a próxima. Divisão social do trabalho. Você sabe o que é isso? Olha, estou pensando aqui, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. Olha para mim. Diretor, gerente, chefe. Ok. Entendeu? Aham. Quanto maior é o seu cargo, você se aproxima mais do patrão e menos do trabalhador. Seria a hierarquia, então. Isso, a hierarquia. E um é vigiado pelo outro, Olha só. que é uma vigilância sobre a produtividade. Uhum. Na esfera da primeira Revolução Industrial, que é no final do século XVIII, era muito comum nas fábricas o gerente, o diretor, o presidente ficar suspenso. Já viu isso em galpão? Tem um galpão Já. e aí fica suspenso. Por quê? Ele está controlando tudo, é Ele isso? está controlando tudo. Hoje precisa disso? Hoje não. Né? Por quê? Você tem a câmera que Você controla. tem a câmera, muito bem, mas esses processos de vigilância acontecem. Galera que de repente na pandemia ficou com teletrabalho, ficou com trabalho em casa, né? Reparem, mas trabalhar em casa é mais cômodo. Não, porque no momento em que você loga, no momento em que você acessa o computador, você já começa a ser controlado do ponto de vista do tempo e da produtividade do trabalho. Dê o próximo aqui para nós. Maquinofatura igual a produção mecanizada e energia sintética, carvão mineral. O nome já está dizendo, né, Pri? Eu vou colocar agora máquinas. Uhum. E repara, nós temos 3 revoluções industriais e estamos indo para a 4ª. O processo de automação mecânica, ele foi diminuindo ou aumentando? Foi aumentando, Foi não? aumentando. No primeiro processo fabril, as máquinas te auxiliam. Uhum. No segundo, elas já começam a ficar automatizadas. Você tem a esteira, já viu o Fordismo? Sim. Na terceira, já é a microeletrônica e a robótica. E agora, então? A 4ª que a gente vai entrar, ela está profundamente relacionada ao 5G. Porque você tem robótica e microeletrônica, só que toda ela controlada de forma remota e com realidade virtual.
Eu não posso falar o nome aqui, mas todo mundo sabe quais são as maiores redes sociais do planeta. Sim. Dentre essa maior rede social do planeta, ela virou uma empresa só. É verdade. Não sei se você está sabendo disso. Que agrega várias outras níveis redes de mídias também. sociais. Uhum. Agora, você sabe por que ele fez isso? Não. Porque ele vai transformar tudo em realidade paralela. Como que fala assim? É uma espécie de realidade paralela. Por exemplo, eu posso te ver e conversar com você sem estar do seu lado. Uhum. Eu vou ser digitalizado e levado até você. É isso que o 5G vai me permitir. Uau! Aí a gente pensa, essa ficção científica vai demorar muito. Há 20 anos atrás, smartphone era ficção científica. E hoje é uma realidade popularizada. Sim. Entendeu? E é por isso que isso está também no campo da geopolítica, porque as nações que controlarem isso, elas vão ter um poder imenso. Porque você está misturando produtividade, tecnologia e questão militar. Olha só. Por isso que China e Estados Unidos estão tretando aí pelo 5G. Para conseguir aí o monopólio. E eu tenho máquina. Repara, na história a gente sempre teve máquina. Certo. Só que as máquinas sempre eram movidas ou por energia humana. Certo. Já viu máquina de costura da avó? Sim. Você fica pedalando? Sim. Uhum. Ela é uma máquina. Sim. Só que é energia. Você pode ter energia animal, que é uma moenda de cana, você põe o boi lá. E ele vai puxando. Você pode ter um moinho de vento. Certo. É uma máquina aquilo. É. Ou você pode ter um moinho hidráulico, que é o fluxo de água. De água. Uhum. O que acontece com o primeiro processo fabril? A energia passa a ser sintética. Carvão mineral. O carvão mineral. E depois vem o petróleo, que fica até hoje. A gente começou agorinha a entrar no crepúsculo da era do petróleo. Que muita gente está entendendo aí que vai ser substituído gradualmente por baterias elétricas, né? Mas isso custou muito caro ao planeta, inclusive. Você sabe melhor do que eu, porque você está falando de hidrocarburetos que serão queimados agora e aí a emissão de carbono vai explodir, né? Sim, até hoje, né? Hoje a gente já tem essa grande emissão. Se as pessoas provavelmente aí que estão nos assistindo estão acompanhando, né, as questões ali das reuniões do COP26 e tudo isso, mais, muito bem lembrado. É justamente isso que a gente está debatendo, né? Seria como diminuir, então, o impacto ambiental causado, né, pela utilização aí de combustíveis fósseis, né? Isso. O próximo. Remuneração igual a tempo de produção. Isso é muito interessante. O salário não é pago pela produtividade, ele é pago pelo tempo. Momento cabeção, eu quero chamar o momento cabeção. Momento cabeção. Vou ser curto e grosso. Tá. Qual é a coisa mais preciosa que você tem depois da vida? É o meu tempo. O que acontece quando você trabalha? Eu estou dedicando tempo. Você vendeu o seu tempo. Gente, agora eu entrei num processo depressivo. Você vendeu o seu tempo. De certa forma, agora você sim. entende por que o filme do Charlie Chaplin tem aquele nome? Tempos modernos. Ou seja, o tempo fabril. A sua vida não é mais regida pelo seu tempo, é o tempo da fábrica. Por quê? Uau. Porque você vai ficar boa parte do seu tempo produzindo. Na outra parte você vai estar dormindo. Sim. E na outra parte você vai estar gastando com o capitalista. E uma pequena, mas bem pequena parte você estará descansando, né? Mas esse descanso é apenas para justificar uma retomada depois da produtividade. Do trabalho. Entendeu? Uhum. Então, olha que interessante. Aí você pode imaginar, mas se eu sou pago pelo tempo, eu posso produzir menos. Tá, mas no sistema capitalista, que o trabalho é livre, o que acontece se você produzir menos? Eu sou substituído por uma outra pessoa. Você é substituído. Entendeu? Uhum. Tem outro detalhe aqui que é ultra cabeça. É ultra cabeça, é um cabeção assim que você não tem noção. Um dos maiores economistas que analisou esse processo fabril, a gente já falou dele aqui, é o Marx. Uhum. E ele se debruçou muito na ideia da mais-valia. Você já ouviu falar na mais-valia? Já escutei falar da mais-valia. Mais-valia é o seguinte, você produziu 10, mas eu te pago 6. Tem uma diferença de quanto? De 4 aí. Isso é a mais-valia, fica com o capitalista. Ok. Entendeu?
O que você chama de lucro, na verdade, é a mais-valia, porque surge da exploração do trabalho. Então a gente só substituiu o nome. É. Agora, o Marx, ele não era profeta. Ele era um economista. Sim. Né? O que ele não sabia é que a gente ia chegar hoje num nível de automação tão grande que aí tem uma questão interessante. Existe mais-valia para robô? Não. Existe? Então, olha que loucura. Se você tem numa cadeia de produção a maior parte do trabalho sendo feito por robôs, Aham. você não pode falar que estou explorando o robô. Não, exato. Agora, sabe onde está a mais-valia? Não está na exploração, porque é um robô. Sim, Ou caixa eletrônico, já usou? sim. Não tem uma pessoa baixinha lá dentro. Não, é um robô que vai te atender, microeletrônica. Aham. Olha o que acontece. A mais-valia acontece porque eu tenho que trocar esse maquinário com certa frequência. É verdade. Esse maquinário é barato ou caro? Super caro, não? Como ele consegue liquidez para ter recursos para trocar esse maquinário com mais frequência? Se é tão caro assim, você sabe? Não. Ele achata o teu salário. Gente, a economia é triste, mas é ciência, é assim que funciona. E a gente sempre pagando pata, né? É assim que funciona o sistema. Agora, a gente não pode esquecer que um sistema social produtivo, ele é um fenômeno político humano. Ele não é dado por deuses, por Deus, ele não nasce do nada. Ele acontece através de um processo histórico. Agora eu estou trazendo esse debate, que eu sei que é muito cabeçudo, porque a gente está se aproximando de uma realidade onde há setores produtivos que são robôs que fazem. Sim. E aí você não pode dizer que estou explorando o robô. O robô não vai entrar num sindicato e fazer greve pelo direito do robô. Ele não vai fazer isso. Só que a mais-valia existe porque eu tenho que... essa tecnologia fica obsoleta muito rápido, né? Eu tenho que trocar. Olha, muito complicado ou legal? super bacana, viu? Mas quando a gente percebe essas coisas, aí dá um apertozinho no coração, viu? É mais fácil de saber, né? É muito melhor não saber. Olha lá, vamos voltar para o LED aqui. O patrão, que é o nome genérico que a gente usa, é o dono de todos os recursos materiais usados na produção, incluindo a fábrica, a matéria-prima, a energia. Ele explora o operário, que, conforme eu já falei, vende o seu tempo de trabalho em troca de salário, né? Em troca de salário. Gente, a gente vai analisar agora do ponto de vista social isso. Trabalho é igual a riqueza, lembra, Pri? Lembro. O operário produz, ele trabalha. Logo, Ele gera riqueza. ele gera não? riqueza. Tá indo pela lógica, né? Claro. Usando Aristóteles aqui, tá bonitinho. O patrão paga uma parte dessa riqueza gerada pela produção, ficando com a diferença que a gente normalmente fala, Chama de lucro. só que na realidade é a exploração do trabalho, a chamada mais-valia. Certo. Lê para nós os itens aqui, Pri. Lê o primeiro. Então tem lá, olha, boa parte do lucro surge da diferença a mais de riqueza gerada pelo operário que fica com o patrão. Segunda. E aí, quanto mais se explora o tempo nessa relação, mais se aumenta o lucro do patrão. Parou. Repara, na primeira Revolução Industrial, que é o primeiro processo fabril, eles condicionam a produção ao tempo. Certo. Então, se eu quiser aumentar a produção, o que eu tenho que fazer com o tempo? Aumentar o tempo. Por isso que a jornada de trabalho é 16 horas na primeira Revolução Industrial. Uau. Uhum. Hoje a gente sabe que não é assim que funciona, sabia? O que faz você produzir mais é a satisfação que você tem no trabalho. Uhum. Então não interessa se você fica 5 horas ou 12. Às vezes você em 5 horas Produz muito mais do que em 12. Uhum. Porque você tem requisitos psicológicos, subjetivos e qualificações que faz com que sua produtividade esteja num patamar acima da relação tempo-produção. Para quem tiver dúvida disso, de repente a pessoa gostou muito do tema, fica aqui, leiam Elton Maio, década de 20, que foi um psicólogo que percebeu isso. Mas vamos voltar. Lê o terceiro para nós. E aí tá lá, olha, ao não possuir os recursos necessários para a produção, o operário depende do patrão para trabalhar, estabelecendo assim relações de poder. Ou seja, quem trabalha para um patrão está numa situação de vulnerabilidade. Porque se ele perde o emprego, ele perde a renda. Se ele Certo. perde a renda, ele fica numa situação social muito complicada. Né? Certo, A gente está perfeito. caminhando para o final da aula, tá?
a gente percebe aqui que a produção fabril, os recursos produtivos estão sobre propriedade particular, todo o dinheiro gerado pelo investimento e pelo lucro se torna um reinvestimento para gerar bens industrializados que abastecem uma sociedade de consumo. E tudo isso que eu estou explicando para vocês surge através da exploração do trabalho. Pri, Oi, qual o nome desse sistema? capitalismo. É o capitalismo. Tá? É o capitalismo. Deu para entender, Pri? Perfeito, A aula ficou hoje foi muito mais bem claro. teoria econômica. Dá tchau pra galera. Tchau, pessoal. Espero que a gente se encontre numa próxima. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima também. Beijo pra vocês. Tchau.